Boa noite. Que bom que estamos aqui. Graças a Deus. Quantos amigos será que gostariam de estar aqui e por qualquer motivo não puderam? Então agradeçamos a Jesus e vamos rogar aos espíritos protetores amigos dessa casa e a Jesus que nos abençoe e que nos faça companhia no nosso bate-papo da noite. A doutrina espírita, ela é baseada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Não é assim? Então, sendo ciência, filosofia e religião, nós podemos pensar assim: a ciência, ela nos instiga, nos dá vontade de estudar, de conhecer, de aprender. A filosofia nos leva a refletir, a meditar, a concluir. A religião é o amor. Porque não existe a religião essa ou aquela, essa é melhor ou aquela outra. O amor sim, é que faz a diferença. Então, sendo a doutrina espírita, ciência, podemos imaginar o conhecimento que nos ensina o caminho. A filosofia, que nos levou a pensar, a meditar, a deduzir, nos mostra a verdade. E a religião, que é o amor, nos mostra a verdadeira vida. E um dia Jesus nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Na casa espírita, todos os dias, chega irmãos novos, companheiros novos chegando à casa espírita, procurando conhecimento, consolo, esclarecimento. Como um dia também chegamos. Quem não teve a bênção e a sorte de nascer num berço espírita, num lar espírita, chegou como nós outros um dia na casa, em busca de respostas, em busca de entendimento, de saber o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? E todos os dias chega, irmãos nossos, na casa espírita, na palestra pública, não é assim? De repente, aconteceu o desencarne de alguém muito querido, um filho, uma esposa, o pai, a mãe, um amigo, uma doença muito séria, muito grave, um sofrimento das mais variadas formas, até mesmo uma dificuldade financeira muito grave, muito séria. Então, a pessoa adentra a casa espírita. Por quê? Porque lá onde ela está, sofrendo, angustiada, sem entender, muitas vezes desesperada, um vizinho, um amigo, um companheiro fala assim: olha, subindo aqui, virando ali, tem uma casa espírita. Vai até lá. Tem palestras, tem estudos, tem companheiros trabalhadores da casa que vai te ajudar nesse momento. Vai te ajudar a encontrar respostas. Porque quando a gente chega, principalmente quando desencarna alguém muito amado, muito querido, a gente chega assim: por que meu filho? Por que na minha casa? Por que comigo? Não é assim? A gente sempre pergunta: por que essa doença agora? Por que tão já? Por que agora na idade? A gente sempre está procurando, né? E a reunião pública, como que maravilha, uma casa que pretende todos os dias estar aberta, como um pronto-socorro, como um hospital, para estar atendendo, porque o sofrimento ele não avisa, não tem hora, né?
E as nossas angústias, as nossas dores também não escolhe dia. Então, aí um companheiro nosso chega na casa, uma amiga nossa, e de repente, com a dor no coração, com a angústia, cheia de dúvidas, de incertezas, e de repente chega e tem uma palestra maravilhosa aqui na frente. Amigos nossos que estudam, que se dedicam, que se esforçam e trazem palestras maravilhosas, com muita profundidade, muito entendimento. Só que para quem está chegando naquele dia com o coração cheio de dor, sem um conhecimento prévio, não vai entender muita coisa, não é assim? Mas nós que estamos na casa espírita há um pouquinho mais de tempo, às vezes a gente se distrai. E aí, fala assim, mas vai falar sobre isso de novo? Mas todo mundo fala sobre isso, mas sempre é mais ou menos o mesmo tema, né? Mas não podemos nos esquecer nunca que a palestra pública, o próprio nome já diz, é para acolher, é para receber os nossos irmãos também, e para fortalecer o nosso aprendizado. Porque nós temos que ler, ouvir, conversar, estudar, para que grave na nossa mente. Então, nós que estamos um pouquinho mais de tempo na casa espírita, nós precisamos estudar. Nós devemos estudar. Nós temos a obrigação de estudar. Mas num outro dia, em um outro horário. Não é? Aí sim nós vamos aprofundar muito mais muitos temas, porque também temos muitas dúvidas. E é muito apaixonante essa doutrina espírita, essa bênção de Deus na nossa vida, porque quanto mais a gente pensa que sabe, mais a gente vê que não sabe que quer saber. Mas isso tem que ser num outro dia. Então, nós vamos começar assim, então. Existe o livro, que com certeza todos conhecem, ou quase todos, O Consolador. Um livro que já está meio guardadinho lá da estante, meio esquecidinho, mas riquíssimo de temas atuais, perguntas e respostas, do nosso querido Emmanuel respondendo a Chico Xavier. E aqui os temas são total e completamente atuais, como se fosse um livro dos espíritos, mas com temas ainda mais instigantes, mais atuais, coisas do nosso dia a dia. Então, é só para lembrar, para dar vontade de chegar em casa e procurar. Então, aqui fala sobre a ciência, muitas perguntas sobre a ciência, a filosofia, sobre a religião. E daqui eu escolhi, então, uma única pergunta, para que a gente possa conversar, então, nosso bate-papo da noite, iniciando aqui. Na parte da religião, a pergunta 260 diz assim: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Porque, gente, às vezes, aqui dentro, é muito tranquilo a gente ser religioso. Aqui dentro é tão tranquilo ser amável, é tão tranquilo ter paciência, abraçar um amigo, mas a vida lá fora é meio diferente, não é assim? Então, nós precisamos nos preparar aqui para aplicar a nossa religião lá fora, não é assim? Então, olha aqui que interessante a resposta do nosso querido Emmanuel. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras
se irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor. As duas asas divinas, a sabedoria e o amor, com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Muito interessante, não é? Muito rico para a gente pensar muito. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito, então, da reencarnação. Aí a gente fala assim, né? Ai, reencarnação de novo. Tô careca de ouvir sobre reencarnação. Já li não sei quantos livros, já assisti não sei quantas palestras, já tirei as minhas dúvidas para nós que estamos aqui há um pouquinho mais de tempo, tá? Mas tá bom. Então, para nós vamos refletir um pouquinho acerca da reencarnação. E depois nós vamos, então, estar conversando com quem está chegando agora, um pouquinho mais próximo. Nós sabemos que em outros países, vários outros países, onde a doutrina espírita ali está, eles estudam a doutrina espírita. Mas tem países que é a doutrina espírita sem a reencarnação. Não é assim? Não, tira parte da reencarnação. Porque ainda o orgulho aflora muito ainda no ser humano. E de repente ali, naquele país já mais rico, entre aspas, né, mais evoluído, fala assim, eu um dia vou estar pobre, eu um dia vou estar mais feia ainda, eu um dia ser funcionária, eu um dia ser dessa ou daquela maneira, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Não, então melhor vamos deixar esse lado polêmico, né? Sendo que a reencarnação é a base da nossa doutrina. Mas, tudo bem, então é a maneira deles, respeitamos, que bom que estão estudando outras coisas. Mas nós aqui no Brasil, graças a Deus, é tão natural, não é? A doutrina espírita, base reencarnação, muitas vidas. Então aí, nós vamos parar e refletir um pouquinho sobre o que nós achamos e pensamos da reencarnação. Quantos de nós, entre amigos aqui que estamos, hein? Ou lá em casa, quantos de nós será que um dia, no auge assim, de um dia muito complicado, de uma dificuldade, de um cansaço, sabe? De um problema que parece que não se resolve. Quantos de nós será que já não dissemos ou ouvimos alguém dizer assim, não aguento mais, pelo amor de Deus, estou sofrendo muito. Nossa, tem hora que eu tenho vontade de abandonar tudo. Ah, Senhor. Quantos de nós será que, gente, se a gente não fala, mas às vezes passa pela nossa cabeça. Fala, pelo amor de Deus, quando que isso vai acabar? Para com isso. Estou fazendo as coisas não mudam, né? Para a gente refletir. Ou então, quando será que a gente também diz assim, por que que eu estou passando por tudo isso? Meu Deus do céu, eu não entendo. Eu trabalho, eu sou honesta, eu ajudo na sopa, eu faço caridade, eu cuido de todo mundo, atendo todo mundo bem. Mas por que, né, que eu estou passando por essa dificuldade tão grande na minha vida? Como se trabalhar no bem, ser honesto, fazer o bem o máximo possível, nos tornasse imune de problemas. Muito pelo contrário, gente. É bom a gente entender que quanto mais a gente souber, mais preparado a gente está para o trabalho.
Mais preparado para o trabalho, mais estamos preparados para enfrentar dificuldades, resolver dificuldades. Não é assim? A criança começa no prezinho, vai para o primário, vai para a universidade, as coisas vão ficando mais difíceis e ela vai aprendendo a resolver. É a lição do mar alto, não é? Então, precisamos pensar. E aí, quando a gente diz assim, ó, se já sabemos tudo sobre a reencarnação, nós já estamos careca, né, gente? Careca de saber da reencarnação. Se já sabemos tudo sobre a reencarnação, já lemos, estudamos, por que nós espíritas reclamamos tanto da nossa vida? As outras pessoas, as outras religiões, nós respeitamos, né? E muitos não têm o entendimento que nós temos, tanto estudo, tanto esclarecimento. A nós nada é escondido, nada é mistério, nada não se pode falar. Nós falamos sobre tudo, nós conversamos sobre tudo, nós entendemos. Então, por que nós espíritas reclamamos tanto da vida? Será um hábito? Né? Se for um hábito, precisamos mudar o hábito. Mas às vezes não, a gente reclama mesmo. Ah, pelo amor de Deus, parece que eu sou um peixe fora d'água dentro daquela casa. Naquela casa ninguém me entende. Parece que aquela família não é a minha. Ah, aquele meu trabalho, pelo amor de Deus, gente, ninguém merece um chefe daquele. Eu faço tudo direito, tudo certo, e o rapaz lá não me dá paz. E aquela colega de serviço sempre prontinha, né? Para esperar uma oportunidade, para talvez até dificultar ainda mais a nossa vida. E aí? E nós reclamamos sim. Reclamamos muito do calor, reclamamos do sol, porque aqui em Rio Preto tem um sol para cada um de nós, graças a Deus, né? Mas já imaginaram se não existisse o sol, se a gente ainda estivesse lá naqueles cantinhos escuros lá? Melhor o sol de Rio Preto, né? É difícil, mas é melhor o calor daqui do que o frio e o escuro de lá. Então, precisamos estar também atentos para não entrar, porque a reclamação, a crítica, às vezes é uma onda. E como a gente está sempre em filas, um começa a falar do governo, se a gente não estiver vigilante, a gente está lá falando. Outro está falando porque sumiu o dinheiro, não sei de onde, se a gente não estiver vigilante, a gente está lá. Porque está reclamando do calor, a gente também. Então, temos que estar vigilantes. Nós temos esclarecimentos. Nós já sabemos muita coisa da reencarnação. E aqui, gente, qual de nós já não conhece um companheiro, um amigo da casa espírita, ou até mesmo um parente, que num momento de extrema dor, participou da casa espírita 20, 30, 40 anos, mas no momento mais difícil da vida, aonde uma verdadeira dor se instala, uma doença gravíssima, uma perca de um ente querido, se desestrutura e chega a abandonar a casa espírita. Sabemos disso. Não consegue assimilar, não consegue aceitar, não consegue superar. Aí é quando nós dissemos assim, nós entramos para a doutrina espírita. Mas será que a doutrina espírita entrou em mim? Porque temos casos de amigos nossos que trabalhava, ia, fazia, acontecia. Na hora da maior dificuldade, abandonou. Graças a Deus, muito, a grande maioria retorna. Retorna, às vezes, até com maior dificuldade. Mas retorna, e outros não. Precisamos estar atentos também a isso, né? E quando... Isso daqui também é muito bom. Quantas vezes principalmente no lar,
com um filho muito problemático, um pai e uma mãe idosa, um irmão muito complicado, nós falamos assim: pelo amor de Deus, eu daria 10 anos da minha vida para saber o que eu fiz para essa criatura ser desse jeito. Eu não aguento mais. É 10 anos, 15 anos, 20 anos de luta e não melhora e não muda. Eu daria 10 anos da minha vida e que alguém falasse para mim: ó, você fez isso, isso e aquilo, por isso você está passando por isso, isso e aquilo, e aí eu iria aceitar. Gente, nem pensa em falar isso. Esquecemos a bênção do esquecimento. Está lá no Evangelho. A bênção do esquecimento na nossa vida. Porque tem pessoas que dizem assim para a gente: ah, mas vocês espíritas eu não entendo. Se vocês viveram outras vidas, como que agora volta sem lembrar de nada? Para que serve? Do que serve? E nós sabemos que serve para tudo. Serve de tudo. Porque se nos lembrássemos exatamente de tudo, com quem está à nossa volta, e principalmente quem somos, com certeza poderíamos nos desequilibrar. Agora, já pensou numa situação dessa, a gente falar assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquele meu filho. Eu queria saber de todo jeito o que eu fiz para ele estar lá na minha casa comigo. Aí, num segundo ali, Deus fala assim: ah, você quer? Você quer mesmo? Então, tá bom. Então, você vai lembrar. Imaginemos nós voltando para casa agora. A gente chega em casa e, de repente, aquele clique, né? Nós olhamos para um filho nosso, aquele mais problemático, e nos lembramos ali naquele instante do que já fizemos para aquela criatura, do mal que já fizemos a ele em outras vidas, para ele ter se desequilibrado, se desviado, e hoje está como meu filho, para que eu o auxilie, para que eu o ajude, para que eu mostre a ele novamente o caminho correto. Ou então eu olhar para minha mãe, que a minha mãe não é fácil, meu pai, olhar para eles e reconhecer na minha mãe, no meu pai, um verdadeiro algoz. Aquele que fez da minha vida lá em outras vidas uma verdadeira tragédia, que me fez sofrer horrores e hoje me acolhe como filho, para me dar amor, para pedir o perdão, para reconciliação, para apagar o ódio, muitas vezes, de muitos séculos. E se olharmos para dentro de nós, é uma coisa meio difícil da gente fazer, a gente parar e olhar mesmo lá dentro. Então é mais fácil a gente olhar no espelho. Aí a gente já está reconhecendo todo mundo, a gente vai lá no espelho. Você para na frente do espelho e fala: ah, você é isso, você já fez isso. Você fez, você foi, mas foi. E hoje nós sabemos que esta encarnação é fruto das passadas, mas que as próximas será o que fizermos dessa agora. Então, para que lembrar? Para que essa frase, que muitas vezes sai com tanta facilidade da nossa boca, sem a reflexão? Gostaria de lembrar, queria lembrar. Esquece, gente. O esquecimento é uma bênção. E está aqui no Evangelho muito claro isto. E aí nós, espíritas que sabemos muito da reencarnação, se nós estudamos e aprendemos e acreditamos na lei de causa e efeito, na justiça de Deus, na misericórdia infinita de Deus, acreditamos na reencarnação, na oportunidade de uma nova vida, de uma nova chance. Então, por
que nos queixarmos? É a lei de causa e efeito que a gente tanto estuda, não é assim? Hoje é efeito do ontem, mas amanhã a causa pode ser muito melhor, dependendo do efeito que eu criar nessa vida. Eu acredito numa nova encarnação. Eu sei que daqui a algum tempo eu vou desencarnar, mas eu vou reencarnar novamente. Não é que eu acredito, eu sei. Então, como dizem os espíritos amigos, uma vida que às vezes para a gente é muito complicada, muito difícil, nada mais é do que um minuto na eternidade. E às vezes nós não temos dificuldade para esperar esses poucos anos passar. Mas nós também acreditamos na misericórdia infinita de Deus. Eu não estou passando por nada que era para o meu vizinho passar. Eu não estou assumindo nenhum compromisso, pagando nenhuma dívida, entre aspas, porque não somos endividados, temos compromissos a saldar. Do meu vizinho, do meu irmão, do meu filho, não. E muito pelo contrário, também está ali no Evangelho. Quando estamos do lado de lá, na espiritualidade, e temos a visão ampla de tudo que já fomos, fizemos, nos comprometemos, a gente pede, a gente implora para retornar uma nova oportunidade. E aí a gente quer tudo. A gente quer vir na maior dificuldade, na maior pobreza, vir com um monte de doença, vir sem família. Aí, na infinita misericórdia de Deus, fala assim, não, calma. Você vai bem, você vai com o corpo perfeito. Você vai lá numa família para você auxiliar. Você vai num ambiente de trabalho meio complicado para você colocar paz. Você vai ser médium, você vai trabalhar na casa espírita. Você vai cuidar de um ente doente a vida toda na sua casa. São pequenas missões, mas que nos auxiliam muito a saldar os nossos compromissos. Agora, por que também, gente, tantos nós espíritas, né, com medo da morte? Medo, né? Medo é uma coisa saudável quando controlada, quando equilibrada. Mas quando exacerbada, nós tínhamos um companheiro lá no Lobato, que era muito interessante. Ele não falava no assunto morte. Então, nós tínhamos várias salas de estudo, como aqui tem, e lendo ali, estudando um livro, de repente o tema caía lá na desencarnação, ele contava as páginas, né, e ali, aí ele falava assim, gente, daqui 4 semanas eu retorno. Daqui 6 semanas eu retorno. Ele calculava o tempo do estudo e sumia mesmo, né? E todos nós, ainda acabava levando na brincadeira. Hoje eu tenho certeza que onde ele está, ele sabe que não precisava de tanto pânico. Porque simplesmente nós mudamos daqui para lá, de lá para cá. Mas o medo equilibrado, é lógico que é importante, é necessário para a preservação da nossa vida. O nosso corpo é o patrimônio mais precioso que temos. É a nossa verdadeira casa, o nosso lar. Precisamos preservar, cuidar, mas sem pânico, né? E aqueles espíritas com medo de espírito, né? Não tem também? Não é muito legal? A gente não fala assim, gente, eu sei que aqui está cheio de espírito, mas eu não sou São Tomé, eu não preciso ver para crer. Eu creio sem ver, não precisa aparecer não. Não é assim? Aí vamos supor, a semana que vem, aí um fala assim para o outro, escuta, a Silvia não está sentada ali? Não sei, parece que eu vi ela passando ali. Mas cadê? Mas eu... Daí chega ali uma notícia assim, alguém amigo falando assim, gente, faz uma oração para a Silvia,
ela desencarnou agora há pouco, aí eu, nossa, gente, então era o espírito da Silvia que estava aqui. Aí a Silvia já virou espírito, né? É o espírito da Silvia. Daí outro fala assim, olha, eu cheguei a arrepiar. Não é assim? Mas é assim, é assim. E os espíritos nada mais são do que nós desencarnados. Alma, espírito encarnado. Desencarnou? Espírito. Então não é o espírito da Silvia que vai aparecer. É a Silvia. Nessa vida, nome de Silvia, né? Então, também são coisas que é interessante a gente pensar, é gostoso a gente pensar nisso, porque nós convivemos com isso há muitos anos. Nós acreditamos, nós sabemos, nós estudamos, nós aprendemos. Mas por que tudo isso? Porque somos humanos. Isso é mais do que normal. Todos nós temos alguma dificuldade em entender alguma coisa, em aceitar alguma coisa, em assimilar alguma coisa. Por isso a importância da repetição. Falar, mas nas palestras fala tudo mais ou menos a mesma coisa. Isso, vamos gravando, né? Vai se tornando normal. É normal. De repente, ali o Abilin desencarna, daí ele fala assim, gente, olha, ele acabou de passar para cá. Nossa, que legal, ele está aqui, não é? E só para a gente ter a certeza de como isso era natural, e deveria ser natural para a gente, e por conta de algumas coisas que agora não cabe na nossa conversa, foi mudado. No tempo de Jesus, no Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, capítulo 4, diz assim, veio Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, e interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Olha que interessante, né? Jesus fala lá, quem dizem que eu sou? Você pode ser Elias, Jeremias, qualquer um dos profetas. O importante é que é você, né? E aí, eu peço licença, porque quando Jesus fala, eu acho que a gente tem que ler, né? E lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, olha que interessante. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre em Israel, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que não renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a tua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Olha aí o que Jesus diz. O Espírito sopra, como o vento. A gente não sabe de onde vem, para onde vai. O Espírito está lá, o Espírito está aqui. Olha que maravilha Jesus dizendo isso. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou ainda Nicodemos, como se pode fazer isto?
Jesus responde: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crê, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Ainda não estavam preparados para esse assunto reencarnação. Estamos lá, estamos cá, não é? E aí, então, para a gente encerrar, nós vamos agora conversar um pouquinho com os nossos amigos, com os nossos irmãos que estão chegando recentemente à Casa Espírita. Hoje, ontem, antes de ontem, falando sobre a reencarnação. Olha que maravilha. Neste livro, Viva a Vida, de José Carlos Sintra, ele nos conta de uma maneira tão tranquila, tão simples a reencarnação, que começa assim uma história. Existia em um canto do mundo ali, uma cidadezinha pequena. Todos os habitantes se conheciam. E ali existia um rapaz enfermeiro. O enfermeiro, ele era reconhecido pela sua roupa, impecavelmente branca. E ele era um rapaz extremamente bondoso. Ele cuidava tanto dos doentes do hospital, como dos doentes nas casas. E as pessoas daquele lugarejo, quando viam o enfermeiro, mesmo que à distância, viam a sua roupa branca, diziam assim: olha, olha lá, o enfermeiro está ali. E todos conheciam o rapaz. Mas um dia, invigilante, distraído, envolveu-se ali em uma confusão e com um amor próprio ferido, com uma ofensa muito grande, ele não conseguiu se controlar e cometeu um crime. As pessoas que o conheciam correram então para socorrer esse rapaz. Pegaram ele para sumir com ele da cidade, mas a primeira providência a tomar, tirar aquela roupa branca que o identificava como enfermeiro. Puseram lá uma roupa colorida nele e sumiram com ele dali. Longe, muito longe, foi parar em uma colônia de pescadores à beira-mar. Lá, ele vestiu outras roupas, roupas de pescador, calça dobrada até o joelho, camisa de manga comprida, aquele chapéu grande para proteger do sol. E ali esse rapaz viveu por muitos anos, trabalhando, servindo aquela comunidade, auxiliando também os pescadores que ali viviam, as suas famílias. Mas, com o passar dos anos, um dia, a polícia, de tanto procurar, encontra o rapaz, encontra o pescador, que era o enfermeiro. E aí, então, leva-o para saldar as suas dívidas diante das leis dos homens. E aí, então, o nosso companheiro aqui, ele nos leva a raciocinar. Olha que maravilha que ele nos diz. Seria o caso de questionarmos então: é justa a prisão do pescador, sabendo que quem cometeu o crime foi o enfermeiro? O pescador foi punido, mas o pescador não cometeu crime nenhum. O enfermeiro, o verdadeiro culpado, não existe mais. Como que nós ficamos então? Basta raciocinar com lógica e a questão se esclarece. A rigor, o enfermeiro e o pescador são estados transitórios da mesma individualidade. Somos nós mesmos em outros corpos.
Assim, não cabe alegar a inocência de um e a culpa do outro. O culpado é o mesmo, é o homem, independente da roupagem que ostentava agora ou antes. Porque a essência é única. É o espírito imortal que, para a sua evolução, utiliza diversos corpos em vidas diferentes. Em síntese, quando a expiação atinge alguém na atual existência, por culpa de uma falta cometida em outra vida, atinge a essência, o espírito, a individualidade, o ser espiritual, que é o mesmo, independente do corpo que esteja usando. Não ficou muito simples? Não é muito claro para a gente? Eu acho esse rapaz sensacional, porque é assim, nós somos um, né? Isso aqui todo mundo já conhece, né? Já diz, isso daí de novo, também tá bom, então tá bom. Nós estamos lá no plano espiritual, ficamos lá, pensamos, refletimos, meditamos, temos o amparo da espiritualidade amiga, nos preparamos, não, eu preciso fazer isso eu fiz, deu certo, eu vou fazer de novo, aquilo eu não devo fazer. Aí lá num tempo, nós aparecemos aqui na Terra, nascemos para mais uma encarnação. Aprendemos aqui, nos preparamos e aqui a gente vem para pôr em prática, não é? É o aluno que estuda bastante, vai para a prova, passar de ano. Aí a gente vem e fica aqui na Terra. 50, 60, 80, 100, 10 anos. Aí retornamos à pátria espiritual. Novamente estamos ali. E quando com condições já, quando já preparados, temos lá novamente a nossa conversa com amigos espirituais. Isso daqui ficou faltando, aquilo ali você esqueceu, isso daqui foi bom, isso daqui você fez, olha, nem estava para você fazer, e você fez, olha que maravilha. Mas vamos voltar para lá? Vamos. Aí a gente vem para cá de novo. E assim, estamos lá, estamos aqui, para a evolução. Mas nós somos esse, independente da roupagem que estivermos usando. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estar entre amigos, falando sobre o Evangelho de Jesus, mas principalmente sobre essa doutrina maravilhosa, que com a graça de Deus, nesta encarnação, aceitamos o convite de Jesus e estamos vivendo com o Evangelho dele todos os dias em nossas mãos. E principalmente dentro da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina, mas que também nos dá responsabilidade. Então, que ao sairmos daqui, possamos estar assim com o coração com muita, muita vontade de ler, de estudar, de aprender, de estudar o Evangelho, de aprofundar os nossos conhecimentos na doutrina espírita, para que assim possamos nós e todos aqueles que conosco convivam, partimos para uma evolução mais rápida, mais segura. Que Jesus nos abençoe, que abençoe essa casa tão amada e que a sua paz fique sempre em nossos corações.